Bueno, pues empezamos. Começamos? Sim. Podemos Qual capítulo e qual volume? seguimos no 11:5, 18 de fevereiro de 1912. Como pode Jesus viver na alma e a alma em Jesus, vivendo a sua vida? Encontrando-me em meu estado habitual, o meu sempre amável Jesus veio e disse-me: minha filha, tudo o que fazes por mim, mesmo um respiro, entra em mim como um sinal do teu amor por mim. E eu, em retribuição, dou-te meus sinais de amor, para que a tua alma possa dizer: eu vivo dos sinais de amor que o meu amado me dá. Depois acrescentou: minha querida filha, vivendo da minha vida, pode-se dizer que tua vida acabou, que já não vives mais. Assim, não sendo mais tu a viver, mas eu em ti, tudo o que te fazem, agradável ou desagradável, recebo como se fosse diretamente a mim. Vê, podes compreendê-lo a partir disto, do que te fazem, seja agradável ou desagradável. Tu não sentes nada. Isso indica que deve haver um outro que sinta esse prazer ou desagrado. E quem mais poderia ser senão eu, que vivo em ti e te amo tanto, tanto? Bueno, yo creo que el punto principal de esta lectura O ponto principal desta leitura es que la persona, el alma que vive en la divina voluntad, é que a alma que vive na divina vontade está viviendo de la vida de Jesús. está vivendo da vida de Jesus. O sea, la vida de Jesús se vuelve vida de la criatura. Ou seja, a vida de Jesus, Se vuelve vida de la criatura. segundo a vida da criatura, Se torna vida. se torna a vida da criatura. Así es. Esto es el punto central de todo lo que nos va a decir en todos los libros. Esse é o ponto central de tudo que nos vai dizer, de tudo que lemos. O sea, vivir unido con Dios es diferente de vivir con la vida de Dios. Ou seja, viver unido com Deus é diferente de viver a vida de Deus. ¿Sí? Y esa es la gran diferencia entre la santidad humana de virtudes E essa é a grande diferença da santidade humana de virtudes con la santidad ahora de la divina voluntad. com a santidade agora da divina vontade. Entonces, la vida de la criatura, dice aquí Jesús, que ya no debe existir. Então, a vida da criatura, já disse aqui Jesus, que não deve existir. Ahora, ¿a qué se refiere esto? ¿Hacia dónde va esta afirmación? Agora, a que se refere isso? Aonde que vai esta afirmação? Bueno, todos nuestros actos, todo lo que hacemos, Todos os nossos atos, tudo o que fazemos, siempre lleva una finalidad sempre leva a uma finalidade, y que es una finalidad propia en beneficio de nosotros mismos. que é uma finalidade própria em benefício de nós mesmos. Y todos los actos que efectuamos llevan impreso nuestro carácter, nuestro temperamento. E todos os atos que fazemos levam impressos o nosso caráter, o nosso temperamento. Ahora, viviendo de la vida de Jesús, Agora, vivendo da vida de Jesus, todo eso debe desaparecer. tudo isso deve desaparecer.
Y Jesús nos va a compartir todo lo suyo. E Jesus nos vai compartilhar tudo que é dele. Nos va a compartir su temperamento. Nos vai compartilhar o seu temperamento. Y Él nos dice que su temperamento lo forman sus atributos. E ele nos disse que o seu temperamento forma em nós os seus atributos. O sea, son sus atributos. Ou seja, são os seus atributos. Por lo tanto, si ahora tenemos este temperamento, vamos a intercambiar temperamento. Ou seja, se agora temos nosso temperamento, vamos trocar de temperamento. Ya no actuaremos de la forma que siempre hemos actuado, Não vamos agir da forma como sempre temos agido, sino actuaremos de la forma como Jesús actuaría en esa circunstancia. mas vamos agir da forma como Jesus agiria nessa circunstância. No sé si esto se entiende. Não sabe se as pessoas estão entendendo isso? Sim, ¿Sí lo entiendes, Juliana? sim. Bueno. Entonces, teniendo todo eso, ahora nuestra vida va a ser llevada a cabo por nuestra voluntad poniendo el acto. Então, entendendo tudo isso, a nossa vida vai se realizar colocando tudo isso em ato. No, nuestra voluntad va a poner el acto, va a generar el acto. Nossa vontade vai gerar o nosso agir. Y la voluntad divina va a poner en ese acto todos sus atributos. E a vontade divina vai colocar nesse ato todos os seus atributos. Por lo tanto, ese acto se va a convertir en un acto de Jesús, en un acto de Dios, en un acto divino. Ou seja, esse agir vai se converter num agir de Jesus, num agir divino. Y así, continuamente actuando en esta forma, lo que se está formando en nosotros es una vida divina. E assim, agindo dessa forma, o que está acontecendo em nós é uma vida divina. Así que, según lo que nos dice aquí, el ejemplo que pone es, no importa lo que te hagan. Segundo aquele exemplo que colocamos, não importa o que você faça. Sea agradable o sea desagradable, Se é agradável ou desagradável, ella ya no debe reaccionar como normalmente reaccionaría, ela já não deve reagir como normalmente reagiria, sino reaccionar como Jesús reacciona, mas reagir como Jesus reage, porque es Jesús quien está en ella y es Jesús quien recibe tanto lo agradable como lo desagradable. porque é Jesus que está nela e é Ele que recebe tanto o que é agradável quanto o que é desagradável. ¿Sí? Y por eso le dice que ante eso que te hacen, tú no sientes nada. E por isso ele disse, diante disso que te fazem, você não sente nada. ¿Sí? Y eso significa que es otro que no siente y ese otro es Jesús. Isso significa que é outro que sente, e esse outro é Jesus. Porque él está viviendo en Luisa, se está convirtiendo en la vida de Luisa. Porque ele está vivendo na Luísa, está se convertendo En la vida de Luisa. na vida de Luísa. Bueno. ¿Algún comentario sobre esto? Alguém quer dizer alguma coisa sobre isso que foi falado até agora? Gostaria de comentar que em todo esse processo da sua vontade, daquilo que você recebe, em todo o processo de compreensão dessa mudança, né?
ela passa por um processo. E aos poucos, né, podemos sofrer, mas é um processo, não é um momento, de um momento para o outro. Fala, Juju. Sí, que esto todo, Eliane disse, que é um processo de conversão, que não é de um momento ao outro, que é todo De um uma processo. compreensão, de uma Sí, compreensão esto es profunda. poco a poco, ¿no? Sim. Sim, isso é a pouco. Bueno. Seguimos? En la siguiente lectura, Na seguinte leitura, Jesús nos va a hablar sobre este intercambio de temperamento. Sim. Jesus nos vai falar sobre essa troca de temperamentos. ¿Sí? Así que bueno, vamos a leer. 24 de fevereiro de 1912. Quem vive na divina vontade, capítulo 6. Quem vive na divina vontade perde o próprio temperamento e adquire o de Jesus. Tendo visto várias almas ao redor de Jesus, particularmente uma mais sensível, Jesus me disse: minha filha, as almas de temperamento sensível, quando se dedicam ao bem, progridem mais do que as outras, pois a sua sensibilidade as impulsiona para empreendimentos árduos e grandiosos. Rezei para que ele removesse o restante da sensibilidade humana daquela alma, que a atraísse mais para si e lhe dissesse que a amava, pois ao ouvir que era amada, ela seria completamente conquistada. Verás que conseguirás. Não me conquistastes assim, dizendo que me amavas tanto, tanto. E Jesus, sim, farei isso, mas quero que a cooperação dela, que fuja ao máximo possível das pessoas que estimulam a sua sensibilidade. Bueno, entonces empieza esta lectura con este punto, ¿no? Las almas sensibles. Então começa essa leitura nesse ponto, as almas sensíveis, Donde Jesús dice que ellas pueden llegar a hacer grandes cosas por Él. que Jesus disse que elas podem chegar a fazer grandes coisas por ele, Pero que necesitan que huyan de todo aquello que les excita la sensibilidad. mas que é preciso que elas fujam de tudo que incita nelas a sensibilidade. Por ejemplo, alguien está muy cercano o quiere acercarse a Dios, pero a través de una sensibilidad hacia un santo. Por exemplo, alguém está muito próximo ou quer se aproximar de Deus através de um santo, De una da proximidade devoción, de um santo, de uma devoção, ¿sí? De algún grupo, de alguna práctica religiosa. de algum grupo, de alguma prática religiosa. Y eso es lo que Jesús no quisiera. Jesús quisiera que estuviera totalmente motivada por Él. Isso é o que Jesus não queria. Jesus queria que estivesse totalmente motivada por ele. ¿Sí? Y entonces lo que está diciendo es exactamente eso. Vamos a intercambiar estos temperamentos para que Sí. Entonces, Então, ele está dizendo exatamente isso. Vamos trocar o temperamento. Y vamos a pedirle que el alma quite todo aquello que le excita la sensibilidad. E vamos pedir que a alma tire tudo que incite nela a sensibilidade. A ver, seguimos, Eliane. Você está sem som, Eliane. Eu só.
Então acrescentei: meu amor, diz-me, qual é o meu temperamento? E Jesus: quem vive na minha vontade perde o seu temperamento e adquire o meu. Assim, na alma que faz a minha vontade, percebe-se um temperamento agradável, atraente, perspicaz, digno e, ao mesmo tempo, simples, de uma simplicidade infantil. Em suma, assemelha-se a mim em tudo. Na verdade, é mais que isso. Ela tem em seu poder o temperamento como deseja e conforme necessário. Como vive em minha vontade, participa da minha potência, portanto, as coisas e a si mesma à sua disposição. Então, dependendo das circunstâncias e das pessoas com as quais interage, ela toma de mim o temperamento e o expressa. Diz, Bueno, a ver, espérame. ¿Sí? sim, Aquí ya Jesús habla directamente de ese intercambio de temperamento, ¿sí? Aqui Jesus fala diretamente dessa troca de temperamentos. Y eso se hace en las almas que llegan a vivir en la divina voluntad. E isso é feito nas almas que chegam a viver na divina vontade. Ahora, dice algo muy, muy interesante, porque dice que tienen en su poder Agora, ele disse uma coisa muito importante, porque ele disse que elas têm em seu poder el temperamento como lo quiere o como lo necesita. têm o temperamento como querem ou como precisam. Pues viviendo en la divina voluntad, toma parte en los atributos de Dios. Pois vivendo na divina vontade, tomam parte nos atributos de Deus. Aquí en la lectura dice, toma parte en mi potencia. Aqui na leitura diz, toma parte da minha potência. Y que por lo tanto, todas las cosas las tiene en dominio, incluso a ella misma. Portanto, diz que todas as coisas ela tem em domínio, incluso ela mesma. Y entonces, según las circunstancias que se presentan, Então, segundo as circunstâncias que se apresentam, toma el temperamento de Jesús y lo pone en acción, lo pone en práctica. tomam um temperamento de Jesus e colocam em prática. O sea, ya no es la criatura. Vamos a pensar. Eliane es, ¿cómo diríamos? Un temperamento feroz. Vamos a pensar, Eliane, por exemplo, tem um temperamento feroz. Y vamos a pensar que Eliane está con su esposo y llega el esposo un poco tarde a su casa. Vamos pensar que a Eliane está com seu esposo, o esposo chega um pouco tarde na casa. Y se enfurece Eliane. E a Eliane se enfurece. Grita, manotea, en fin, hace 1000 cosas en contra del esposo. Grita, enfim, faz 1000 coisas contra o esposo. Ese es el temperamento de Eliane. Esse é o temperamento da Eliane. Ahora, si hace el intercambio con el temperamento de Jesús, Agora, se ela faz uma troca com o temperamento de Jesus, entonces su reacción va a ser diferente. então a reação dela vai ser diferente. No me imagino a Jesús dándole con un sartén en la cabeza a su esposo. Ele não imagina Jesus dando com a cadeira na cabeça do esposo. ¿No? Así que todo debe cambiar. Assim que tudo deve mudar. Esto lo vamos a analizar cuando entendamos lo que es el temperamento de Jesús. Isso vamos entender quando entendamos o que é o temperamento de Jesus. Bueno, vamos ahorita a seguir con la lectura. sim. Diz-me, dá-me o primeiro lugar em teu querer?
Jesus sorriu. Sim, sim, eu prometo. Da minha vontade te farei sair, não te farei sair jamais, e tu a tomarás e a farás como quiseres. Jesus, eu quero ser pequena, pequena, pobre, pobre. Mesmo das tuas coisas, não desejo nada. Melhor mantê-las tu mesmo. Eu quero apenas a ti. E quando eu tiver necessidade das coisas, tu as darás a mim. Não é, Jesus? E Jesus, bravo, bravo, minha filha. Finalmente encontrei uma que não deseja nada. Todos desejam alguma coisa de mim, mas não o tudo. Isto é, somente a mim mesmo. Enquanto tu, ao não desejares nada, tu desejas tudo. E aí reside toda a sutileza e sagacidade do verdadeiro amor. Eu sorri e Jesus desapareceu. Bueno, yo creo que vale la pena saltarnos algunas lecturas, irnos hasta la lectura 9. Sim. Ele diz que vale a pena saltarmos algumas leituras e irmos na leitura 9. Para ver qué es el temperamento de Jesús. Para ver o que é o temperamento de Jesus. Es la lectura de marzo 3 de 1912. Sim. É a leitura de março 3 de 1912. Bueno. Quem vive na minha divina vontade adquire o temperamento de Jesus e, com ele, todas as suas qualidades divinas, que serão como outras tantas músicas no céu. Essas almas representam a razão de ser de todas as ações de Jesus. Continuando em meu estado habitual, meu adorável Jesus veio e me disse: minha filha, quem faz a minha vontade perde seu temperamento e leva o meu. E assim, como há tanta música em meu temperamento, a forma que forma o paraíso dos bem-aventurados, ou seja, música é meu doce temperamento. Música, a bondade, música, a santidade, música, a beleza, o poder, a sabedoria, a imensidão, e assim por diante de todo o meu ser. Assim, a alma, participando de todas as qualidades do meu temperamento, recebe em si toda a variedade dessas músicas. E, ao realizar as menores ações, cria uma melodia para mim. E eu, ao ouvi-la, reconheço imediatamente que é uma música que a alma tirou da minha vontade, isto é, do meu temperamento, e corro para ouvi-la. E gosto tanto que fico restaurado e revigorado de todos os insultos que outras criaturas me fazem. Minha filha, o que será quando essas músicas passarem para o céu? Colocarei a alma diante de mim, eu farei a minha música e ela dela. Nos deslumbraremos mutuamente. O som de um será o eco do som do outro, e as harmonias se fundirão em notas claras. Todos os bem-aventurados saberão que essa alma não é outra coisa senão o fruto do meu querer, portento da minha vontade. E todo o céu se desfrutará de um paraíso a mais. Essas são as almas às quais, repito, se eu não tivesse criado o céu, só por vós o criaria, pois entendo o céu do meu querer sobre eles e neles crio as minhas verdadeiras imagens. E nesses céus vou vagando,
divertindo-me e brincando com eles. A esses céus, repito, se eu não tivesse me deixado no sacramento, apenas por vossa causa eu me teria deixado, pois eles são as minhas verdadeiras hóstias, e eu, assim como não poderia viver sem um querer, também não posso viver sem estes céus da minha vontade. Mas ainda, eles são apenas minhas verdadeiras hóstias. Mas o propósito do meu calvário e da minha própria vida. Estes céus do meu querer me são mais queridos, mais privilegiados do que os próprios tabernáculos e as próprias hóstias consagradas, porque na hora, com a consolação das espécies, termina a minha vida sacramental. E, em vez disso, nesses céus do meu querer, a vida da minha vontade nunca acaba. Servem-me de hóstias na terra e serão as minhas hóstias eternas no céu. A esses céus do meu querer, acrescento: se eu não tivesse encarnado no seio de minha mãe, só por essas almas teria encarnado. Por elas, teria sofrido paixão, pois nelas encontro o verdadeiro fruto da minha encarnação e paixão. Fiat. Bueno, en esta lectura hay cosas que son pues, maravillosas, ¿sí? Nessa leitura existem coisas que são maravilhosas. En primer lugar, nos define lo que es su temperamento. Em primeiro lugar, ele nos define o que é o seu temperamento. O sea, nos está diciendo que son sus atributos. La bondad, la santidad, la belleza, la potencia, la sabiduría, la inmensidad. Ou seja, ele está nos dizendo quais são os seus atributos: a bondade, a beleza, a sabedoria, La santidad, a santidade, la inmensidad a imensidade y todo lo demás que él tiene como naturaleza. e tudo demais que ele tem como sua natureza. ¿Sí? Por eso dice, y así de todo lo demás de mi ser. Assim, tudo do demais em meu ser. Aquí necesitamos entender que el que está hablando es el Verbo eterno. Aqui precisamos entender que quem está falando é o Verbo eterno. O sea, la humanidad del Verbo eterno recibe todas estas cualidades que tiene como Dios. Y ahora Jesús las recibe en su humanidad. Ou seja, o Verbo eterno recebe todas essas. O sea, la naturaleza humana del Verbo eterno A natureza humana do Verbo eterno recibe todos los atributos recebe todos os atributos de la naturaleza divina. da natureza divina. Y esta misma forma de intercambio en ellos E esta mesma forma de intercâmbio, de troca entre eles, ahora nos va a compartir a nosotros. agora eles vão compartilhar com nós. Pero se requiere que Él encuentre su voluntad en nosotros. Mas é preciso que ele encontre a sua vontade em nós. Una voluntad obrante. Na vontade, agindo. Y así en esa voluntad deposita todo lo que Él tiene y nos lo comparte a nosotros. E nessa vontade, ele compartilha tudo que ele tem. Comparte com nós. Entonces ahora, el alma, tomando parte en todas las cualidades, en todos los atributos de su temperamento,
Então agora a alma, tomando parte de todos os atributos do seu temperamento, todas sus acciones, todas as suas ações, le hacen, dice Jesús, que le hacen una música. disse Jesus que fazem uma música. Es una acción agradable a él que la pone como música. É uma ação agradável a ele, que ele coloca como uma música. O sea, el amor, la, seja, o amor, la gloria, A la glória, adoración, a adoração, ¿sí? La reparación, a reparação, porque teniendo lo mismo que él tiene, porque tendo o mesmo que ele tem, ahora todas las acciones de él las podemos tener como nuestras y ofrecérselas a él. todas as ações que ele tem, nós podemos ter em nós e oferecer a ele. Le podemos amar con su mismo amor, Podemos amá-lo com seu mesmo amor, ¿sí? Adorarlo con su misma adoración, adorá-lo com sua mesma adoração, repararlo con sus mismas reparaciones. repará-lo com suas mesmas reparações. Por lo tanto, ahora sí se establece una relación de tú a tú con él. Portanto, agora se estabelece uma relação de você, com ele. ¿Sí? Entonces, dice que a esa alma, cuando esté en el cielo, la va a poner frente a él. Então ele disse que essa alma, quando estiver no céu, ele vai colocar ela em frente dele. Y dice, yo haré mi música y ella la suya. E disse, eu farei a minha música e ela a sua. O sea, él hará sus obras, él pondrá en marcha su belleza, su poder, su santidad, en fin, todos los atributos. Ou seja, ele vai colocar em andamento todo o seu poder, sua beleza, todos os seus atributos. Y la criatura le responderá con los mismos atributos, pero desde ella. E a criatura vai responder com seus mesmos atributos, mas a partir dela. ¿Sí? Y entonces esto es lo que Jesús nos está pidiendo. Então isso é o que Jesus nos está pedindo. ¿Sí? Que esta es la finalidad de toda la creación, tener una relación de amor al tú por tú. Que esta é a finalidade de toda a criação, ter uma relação de amor, você com você. ¿Sí? O sea, con la criatura. Ou seja, com a criatura. Y algo que es totalmente aparte, pero grandioso. E algo que é totalmente à parte, mas grandiosa. Dice, todo el cielo gozará de un paraíso de más por estas acciones del alma que vive en la divina voluntad. Ele disse que todo o céu gozará de uma. O sea, que todo el cielo gozará de un paraíso de más. E todo o céu vai gozar de um paraíso a mais. Por estas acciones. Por essas ações. De la criatura que vive en la divina voluntad. Da criatura que vive na divina vontade. O sea, estos actos hechos por esta persona. Ou seja, esses atos feitos por essa pessoa. Aumentarán la gloria de todos los bienaventurados. Aumentará a glória de todos os bem-aventurados. Porque son actos divinos. Porque são atos divinos. ¿Sí? Y entonces Jesús dice que si no hubiera creado el cielo. Então Jesus disse que se ele não tivesse criado o céu. Por esas almas lo crearía. Por essas almas ele criaria. ¿Sí? En fin, que si no se hubiera quedado en la Eucaristía. E se ele não tivesse ficado na Eucaristia. Por esas almas se quedaría. Por essas almas ele ficaria. Y aquí dice algo muy
importante. E aqui ele disse algo muito importante. Dice, porque estas almas son mis verdaderas hostias. Estas almas são as minhas verdadeiras hóstias. Verdaderas, ojo con esa palabra. Verdadeiras, cuidado, atenção com essa palavra. Dice, así, dice, y así como no podría vivir sin un querer, E ele así disse, tampoco, espérame, nada más, no puedo vivir sin estos cielos de mi voluntad. então ele disse que não pode viver sem os céus dessa minha vontade. Ahora, ¿qué quiso decir con sus verdaderas hostias? Agora, o que ele quis dizer com suas verdadeiras hóstias? Bueno, la hostia sacramental Bom, a hóstia sacramental que hemos recibido cada vez que vamos y comulgamos, que temos recebido cada vez que comungamos, Jesús la llama una hostia muerta. Jesus a chama de uma hóstia morta. Ahora, ¿por qué Muerta. muerta? Sí, muerta. Por que morta? Por que morta? ¿Por qué muerta? Bueno, Jesús está en la hostia. La hostia se transforma en Jesús. Jesus está na hóstia. A hóstia se transforma em Jesus. Pero no puede desarrollar sus acciones. Mas não pode desenvolver suas ações. Jesús puede caminar, pero la hostia no tiene pies. Jesus pode caminhar, mas a hóstia não tem pés. Jesús puede hablar, pero la hostia no tiene boca. Jesus pode falar, mas a hóstia não tem boca. Jesús puede ver, pero la hostia no tiene ojos. Jesus pode ver, mas a hóstia não tem olhos. O sea, en general, lo que está pasando es que la hostia no concurre, no le presta nada Ou seja, em geral, o que está acontecendo é que a hóstia não concorre, não se presta nada, no tiene nada que donde Jesús pueda desarrollar todo lo que él puede hacer. não tem nada que Jesus possa desenvolver tudo o que ele pode fazer. Por eso es que cuando entra en una criatura, Por isso é que quando ele entra em uma criatura, él sale de la hostia y se pone en la criatura. ele sai da hóstia e se coloca na criatura, Y ahora con la criatura él sí puede ver, puede hablar, puede caminar, puede obrar. e agora sim, na criatura ele pode ver, ele pode falar, ele pode caminhar, ele pode agir. Y por eso ahora la llama hostia viva. E por isso agora ele a chama de hóstia viva. ¿Sí? Y esa es la finalidad de la Eucaristía. E essa é a finalidade da Eucaristia. La Eucaristía es simplemente un transporte A Eucaristia é simplesmente um transporte para llegar a nosotros para chegar a nós y poder desarrollar su vida en nosotros. e poder desenvolver a sua vida em nós. Pero para que eso se lleve a cabo, Mas para que isso se concretize, se realice. requiere que la criatura tenga la voluntad divina. se requer que a criatura tenha a vontade divina. Porque esa voluntad es el primer movimiento de Jesús. Porque essa vontade é o primeiro movimento de Jesus. Y necesita que el alma esté totalmente vacía. E é preciso que a alma esteja totalmente vazia. Para poner el todo de él en la criatura. Para ele colocar todo ele na criatura. Todo él y todo lo de él. Todo dele, tudo que tem nele. Entonces, esta es la finalidad de todo lo que Jesús desea por haberse quedado en la Eucaristía.
Então, essa finalidade que tudo que Jesus quer por ter ficado na Eucaristia. Encontrar almas en donde Él pueda desarrollar su vida. Encontrar almas onde ele possa desenvolver a sua vida. Y desafortunadamente en la actualidad, bueno, siempre ha encontrado almas sin la divina voluntad. E, infelizmente, em toda a humanidade, sempre há encontrado almas que não vivem Sin la divina voluntad. sem a divina vontade. Por eso es que a los 10 o 15 minutos Por isso é que nos 10 ou 15 minutos, há 15 minutos, en que la forma de la hostia se disuelve por la digestión, em que a forma da hóstia se desenvolve na digestão, la vida real de Jesús se va a vida real de Jesus se vai y nos deja la gracia, e nos deixa a graça, que son los efectos de la vida divina. que são os efeitos da vida divina. Pero Él ya no está porque no encontró su voluntad en nosotros. Mas ele já não está, porque ele não encontrou a sua vontade em nós. Luego dice que estas almas son, aparte de ser sus verdaderas hostias, dice, son mi calvario, mi Ele diz misma vida. Que essas almas, além de serem suas verdadeiras almas, Son su calvario y su misma vida. são o seu calvário, estas almas, estas almas que viven en la divina voluntad estas son almas que vivem na divina verdaderas, vontade, ¿sí? são suas verdadeiras. Ya nos hicimos bolas, Juliana. É? Bueno. As verdadeiras hóstias, verdadeiros calvários. Enfim. Déjame ver. Sigue diciendo, lo que estamos comentando ahorita es lo que continuó diciendo. Segue dizendo o que estamos dizendo agora, ele continua dizendo. Dice que estas almas están más privilegiadas que los tabernáculos y que las mismas hostias consagradas. Disse que essas almas estão mais privilegiadas que os tabernáculos e que as hóstias consagradas. Porque en la hostia, al consumirse la especie, su vida termina. Porque na hóstia, ao consumir-se a espécie, a vida dele termina. ¿Sí? Pero en esas almas, en donde la divina voluntad está, mas nessas almas onde a divina vontade está, su vida no termina jamás. Sua vida não termina jamais. Dice, serán hostias en la tierra. Serão hóstias na terra. O sea, llevando a Jesús como vida, dándole vida a Jesús en ellas. Levando Jesus como vida, dando vida a Jesús en ellas. Dando vida a Jesus nelas. ¿Sí? Uhum. Dice, y estas almas también serán hostias en el cielo, o sea, una vez ya en la patria celestial. E diz, estas almas serão hóstias no céu, já estando na pátria celestial. Ahora, ¿qué quiere decir esto de que serán hostias en el cielo? Agora, o que ele quer dizer com isso, que serão hóstias no céu? Bueno, que Jesús, cuando se quiera ver a Jesús, lo tendrán que ver en estas almas. Que quando queiram ver a Jesus, tenham que ver ele nestas almas. Y cómo Jesús da la felicidad, la bienaventuranza que existe en el cielo. E como Jesus dá a felicidade, a bem-aventurança que existe no céu. Ahora, estando en la criatura. Agora, estando na criatura. Será de la criatura de donde partan estas bienaventuranzas y esta felicidad.
será na criatura da onde parte estas bem-aventuranças, esta felicidade? Felicidad, ¿sí? Uhum. Por lo tanto, la criatura aumentará el gozo a todos los bienaventurados. Portanto, a criatura aumentará o gozo de todos os bem-aventurados, Por tener a Jesús en ella y por, ser una hostia eterna. por ter Jesus nela e ser uma hóstia eterna. Bueno, pues que te digo, tan. E agora? A ver, algún comentario. O sea, me Alguém quer... gustaría ver qué nos ha movido a esto. Agora ele quer ver o que nos moveu isso. Algum comentário? A Valderez quer falar? Levantou a mão? Sim, ela vai falar. Mas... Deus é maravilhoso, né? Deus é maravilhoso. Enquanto Então, isso, Kalina, quer falar, Kalina? É que eu estava pensando aqui que é algo tão grande que a inteligência da gente não alcança, só com a luz divina para entender, porque você escuta, mas é uma revelação tão grande que difícil da gente entender tudo. Porque a hóstia a gente já considera a maior graça da igreja é a Eucaristia, é a maior graça, né? É a força, a luz da igreja, é o sol da igreja, a Santa Missa e a hóstia. E ele falar que uma alma que vive na vontade dele é ainda maior porque uma hóstia viva, a inteligência da gente é muito pequena para captar essa verdade. Juliana, sobre este comentario que acaban de decir, efectivamente es una revelación muy grande y algo como que viene a aumentar un poco todo lo que nosotros conocemos o tenemos a la hostia. Esse comentário é muito grande, que vem aumentar um pouco o que nós sabemos sobre a hóstia. Ou seja, nuestra iglesia ha considerado la Eucaristía como el punto máximo del amor de Dios. A nossa igreja considerou a Eucaristia como o ponto máximo do amor de Deus. Pero si lo pensamos un poco, mas se pensamos um pouco, vamos a tratar de entender que Dios es un ser inteligente. Vamos tentar entender que Deus é um ser inteligente. Bueno, sí, ¿verdad? ¿Será o no será inteligente? Sí, sí. Entonces, como todo ser inteligente, então, como todo ser inteligente, todo lo que hace, todo o que faz, lo pone en función de él. Coloca em função dele. O sea, la finalidad de todo lo que haga es él. Ou seja, tudo o que ele faz é ele, a finalidade. Okay. Y nosotros hemos pensado e nós temos pensado que todas las obras de Dios son para nosotros. Que todas as obras de Deus são para nós. La creación, la redención, la santificación son para nosotros. São para nós. Un Dios que viene a sufrir, a morir por nosotros. Um Deus que vem sofrer e morrer por nós. Y entonces la pregunta es, ¿y a él qué? ¿Qué gana? Então a pergunta é, e ele? O que ele ganha? O sea, ¿cuál es el beneficio? Como? ¿Cuál es el beneficio de él? Qual é o benefício para ele? Todo un Dios sufriendo
todo un Dios quitándose la inmortalidad para morir, todo un Dios quitándose la impasibilidad para venir a sufrir, y todo por una criatura infinitamente inferior a él. Todo um Deus sofrendo por nós, por Muriendo, morrendo, por uma criatura inferior a ele. eso va en contra del decoro de Dios, Isso vai em contra, decoro, del decoro de Dios. uhum, do decoro de Deus. Si recordamos el Evangelio, Se lembramos no Evangelho, Jesús empieza su predicación hablando Jesus, del reino. Jesus começa a sua evangelização falando do reino. Prepárense, arrepiéntanse porque el reino está cerca. Arrependam-se porque o reino está próximo. Y la pregunta es, ¿de qué reino habla? E a pergunta é, de que reino ele fala? O sea, forzosamente es el reino de ellos, de él. Ou seja, forçosamente é o reino dele. Y el reino de él es el ser humano. O sea, Dios reinará en cada uno de nosotros. E o reino dele é o ser humano, ou seja, Deus reinará em nós. Y en la medida que vaya habiendo más criaturas que vivan en esta divina voluntad, Na medida que vão tendo mais criaturas que vivam nessa divina vontade, ese reino se irá engrandeciendo. esse reino vai engrandecendo. Por lo tanto, la finalidad de Dios es su reino en nosotros. Portanto, a finalidade de Deus é o seu reino em nós. Cuando el hombre fue creado allá en el paraíso, en Adán, Quando o homem foi criado, Adão, no paraíso, Dios infundió su misma vida en el hombre. Deus colocou a sua mesma vida no homem. Y Infundiu su voluntad sua vontade para poder tener esa relación que siempre habían querido tener con una criatura. para ter essa relação que eles sempre quiseram ter com uma criatura. Pero como Adán falla, Adán desobedece, Mas como Adão falha e Adão desobedece, la divina voluntad y la vida divina salen de él. a divina vontade e a vida divina saem dele. Por lo tanto, el hombre se queda sin la posibilidad de ser el reino de Dios. Portanto, o homem fica sem a possibilidade de ser o reino de Deus. Ahí viene la necesidad Aí vem a necessidade de la redención da redenção para poder establecer nuevamente el reino de Él en nosotros. para poder estabelecer novamente o reino dele em nós. Es la historia de todo el Antiguo Testamento, es la preparación del ser humano Essa é a história de todo o Antigo Testamento, a preparação do ser humano para poder adquirir nuevamente el medio para poder adquirir novamente o meio para ser reino de Él. Y ese medio es la divina voluntad. para ser o reino dele, e esse meio é a divina vontade. Por lo tanto, la redención Portanto, a redenção es un medio é um meio para llegar a establecer el reino de Él. para chegar a estabelecer o reino dele. Jesús viene a este mundo a sufrir, a morir, para dos cosas. La meta es la finalidad primaria Jesus vem a esse reino para morrer e sofrer por duas coisas, ou seja, sua meta primária es el reino. é o reino. Lo primero que necesita es
redimir al hombre, O primeiro que precisa é redimir o homem, pero también necesita rehacerlo. mas também necessita refazer-nos. Por eso es tanto sufrimiento, por eso son las tres pasiones que Jesús tiene que sufrir, Por isso, são tantos sofrimentos, são as 3 paixões que Jesus tem que sofrer, porque está pagando lo que el hombre debe y está preparándolo para recibir su vida. porque está pagando o que o homem deve e está preparando para receber a sua vida. Así que con esto podemos entender que la Eucaristía Assim, com isso, podemos entender que a Eucaristia es un medio para irnos acostumbrando, alimentando, para llegar a tener nuevamente su vida en nosotros. é um meio para irmos acostumando para ter Y creciendo, alimentándonos, e crescendo e alimentando-nos para desarrollar nuevamente la posibilidad de tener su voluntad en nosotros. para ir desenvolvendo novamente a possibilidade de ter a sua vida em nós. Entonces, sabiendo esto, vemos que la Eucaristía, lo grande que es la Eucaristía, Então, sabendo isso, sabiendo esto, vemos que la grandeza de la Eucaristía vemos que a grandeza da Eucaristia es la preparación del ser humano é a preparação do ser humano para recibirlo en él y volverse hostia viviente, el propio ser. para recebermos nele a preparação para sermos hóstias Hostias vivientes. hóstias viventes. Y ese es el reino de Dios en la tierra. E esse é o reino de Deus na terra. Así que esta es la finalidad de todo lo que Él ha hecho, sobre todo la Eucaristía. Então, essa é a finalidade de tudo que ele fez, sobretudo a Eucaristia. Por lo tanto, la Eucaristía es un medio. Portanto, a Eucaristia é um meio. Y que la pregunta es, ¿qué es más grande? E a pergunta é, o que é mais grande? ¿El medio o el fin? O meio ou o fim? Lógicamente, el fin. Logicamente, o fim. Que el fin es la hostia viviente en la criatura. O fim é a hóstia. Convertir a la criatura en hostia viviente. A finalidade é converter a criatura no ser vivo, En hostia viviente. em uma hóstia vivente. ¿Sí? Sim. No sé. O sea, entonces entendemos que verdaderamente la hostia es algo grande, sí, pero no es la finalidad. Então entendemos que a hóstia é algo grande, sim, mas não é a finalidade. Entonces, ¿queremos agradar a Dios? Então, queremos agradar a Deus? Bueno, aprendamos todo esto que nos está comunicando ahora Aprendemos tudo isso que ele nos está comunicando agora. y tenemos que meditar, tenemos que hacer una meditación sobre qué queremos. Temos que meditar, fazemos uma meditação sobre o que queremos. ¿Queremos seguir con nuestra vida humana, Queremos seguir com nossa vida humana, acercándonos a Dios en parte, cumpliendo en algo su voluntad? aceitando Deus em parte, cumprindo em algo a sua vontade? ¿O queremos ser reino de Él? Ou queremos ser o reino dele? Sim. En el cielo podemos ir a gozar de su reino. No céu, podemos? En el cielo podemos ir a gozar del reino de Él. Podemos ir gozar do reino dele?
o convertirnos en su reino. Ou nos convertermos em seu reino. Cada uno piénselo con Cada calma pense com calma y decidamos qué es lo que queremos darle a él. e decidamos o que queremos dar a ele. A ver, Ter um discernimento, uma clareza quando é a gente e quando não somos nós, sendo o próprio Jesus, Sim. né? Ter essa Ella quer saber firmeza. quando somos nós outros e quando é Jesus. bueno, Para termos essa firmeza. lo primero que medio entendí O primeiro que ele meio que entendeu fue algo sobre la ciencia infusa. foi algo sobre a ciência infusa. La ciencia infusa es un don que Dios le concedió al hombre A ciência infusa é um dom que Deus concedeu ao homem y se trataba del conocimiento de Dios, e se tratava do conhecimento de Deus, del conocimiento de la creación do conhecimento da criação y la relación que había entre Dios y la creación. e da relação que havia entre Deus e a criação. Este conocimiento se perdió. Esse conhecimento se perdeu. Esta ciencia infusa es uno de los dones que Dios nos va a recuperar con la divina voluntad. Essa ciência infusa é um dos dons que Deus nos vai recuperar com a divina vontade. Si nos fijamos en las verdades que Jesús nos va diciendo en el libro del cielo, Nos fixamos nas verdades que Jesus nos vai revelando no livro do céu. todo nos lleva al conocimiento de Dios, Tudo nos leva ao conhecimento de Deus, pero un conocimiento más profundo que lo que hemos tenido hasta ahora. mas ainda mais um conhecimento mais profundo do que temos até agora. Y nos habla también de la creación. E nos fala também da criação. Y entonces la relación que existe entre Dios y la creación Então, a relação que existe entre Deus e a criação queda muy claro, y sobre todo la función de la creación con nosotros. fica muito claro e, sobretudo, a relação da criação com nós mesmos. Así que esta ciencia infusa la vamos a recibir cuando se viva en la divina voluntad. Assim que essa ciência infusa nós vamos receber quando vivamos na divina vontade. Ahora, esta misma ciencia infusa, junto con la divina voluntad, Agora, esta mesma ciência infusa, junto com a divina vontade, nos va a hacer conocer si nuestros actos nos vai fazer conhecer se os nossos atos son nuestros o son divinos. O sea, si estamos o no viviendo en la divina voluntad. vai nos fazer conhecer se esses atos são nossos ou divinos, ou seja, se estamos vivendo na divina vontade. Hay señales para conocer si estamos o no en ella. Há sinais para conhecer se estamos ou não nela. La paz interior, A paz interior, la inmutabilidad. a imutabilidade, O sea, nada nos puede cambiar. ou seja, Não. nada pode nos mudar. No podemos cambiar ya de decisión de vida, puesto que participamos de la inmutabilidad de Dios. Não podemos mudar de decisão de vida, já que participamos da decisão de Deus, La inmutabilidad de Dios. da imutabilidade de Deus. O sea, Dios no cambia jamás. Ou seja, Deus não muda jamais. Por eso, cuando la criatura se decide a vivir en la divina voluntad realmente, Por isso, quando a criatura decide viver na divina vontade realmente, adquiere esa inmutabilidad por la unión con la misma divina voluntad. adquire essa imutabilidade pela união com a divina vontade. Este es uno de los atributos que nos va a intercambiar en el temperamento.
Esse é um dos atributos que nos vai mudar no nosso temperamento. El ser humano es cambiante. O ser humano é uma pessoa que muda muito. Exacto, muda mucho. Bueno, continuamente está cambiando de acuerdo a las situaciones que se están presentando. Muitas vezes está mudando diante das situações que se estão apresentando. ¿Sí? Dios no cambia jamás. Deus não muda jamais. Por lo tanto, si intercambiamos temperamento, Portanto, se mudamos nosso temperamento, mi temperamento cambiante se perderá meu temperamento que muda tanto, ele vai se perder. Vai se y perder adquirimos el temperamento inmutable de Él. e adquirimos o temperamento imutável dele, de Deus. Junto con esto, lo que dijimos al principio, Junto com isso, com o que dissemos no princípio, la paz, a paz, porque la paz es Jesús. porque a paz é Jesus. Por lo tanto, teniendo a Jesús como vida nuestra, Portanto, tendo Jesus como vida nossa, nunca podremos perder la paz. nunca podemos perder a paz. Como decíamos con lo de Eliane y su marido. Como? Como decíamos, lo de Eliane y su marido. Como dizíamos antes de Pau de Eliane e seu macarrão. marido. Do pau de macarrão. ¿Eh? Que Eliane perdió la paz. Que a Eliane perdeu a paz. Sí, entonces, teniendo a Jesús con nosotros, jamás perderemos la paz. Então, tendo Jesus com nós, jamais perderemos a paz. Otra de las cosas que podemos percibir Outra das coisas que podemos perceber es que empezaremos a tener siempre en cuenta é que começaremos a ter sempre em conta que nuestros actos se extienden en todos los actos de Jesús. que nossos atos se estendem em todos os atos de Jesus. Y como consecuencia, E, como consequência, se extienden en todos los actos de toda la familia humana. se estende em todos os atos da família humana. Estos son algunas de las señales que podemos tener al principio para saber que estamos empezando a vivir en la divina voluntad. Esses são alguns sinais que podemos ter a princípio para saber se estamos vivendo na divina vontade. En la medida que vayamos avanzando, E na medida que vamos avançando, vamos a ir teniendo siempre la seguridad vamos tendo sempre a segurança de estar siempre unidos con Él de estarmos sempre unidos com Ele y de estar continuamente participando de todas sus acciones. e de estar continuamente participando de todas as suas ações. Como ejemplo, Como exemplo, Jesús, cuando estuvo en la tierra, en alguna ocasión dijo: Jesus, quando esteve na Terra, em alguma ocasião disse: ¿Ustedes creen que yo he venido a hacer mis obras? Se vocês creem que eu vim equivocan. fazer as minhas obras? Vocês se equivocam. Es mi Padre que mora en mí quien hace sus obras en mí. É o meu Pai que mora em mim, que faz as suas obras em mim. Él tenía la plena seguridad de que el Padre estaba en él y estaba llevando a cabo sus obras Ele tinha plena segurança que o Pai estava nele e que estava realizando as suas obras, a través de los actos de Jesús. através do agir de Jesus. O sea, un paso de Jesús, Ou seja, um passo de Jesus, en ese paso Dios ponía todo lo que Él hace. Deus colocava tudo o que ele faz. Creación, redención, santificación. Criação, redenção, santificação.
Jesús estaba en la plena seguridad de que todo eso se estaba llevando a cabo a través de su paso, Jesus estava na plena segurança que tudo isso estava se realizando no seu passo, a través de su parpadeo, através do sua piscada, a través de su palabra, através da sua palavra, de sus obras. de suas obras. Cuando Jesús hacía una silla o una mesa, Quando Jesus fazia uma cadeira ou uma mesa, o sea, porque era carpintero, ou seja, porque ele era carpinteiro, en esos mismos actos, él estaba plenamente seguro y compartiendo con el Padre ele estava, nesses atos, ele estava completamente seguro e compartilhando com o Pai las acciones de la divinidad. as ações da divindade. Esto mismo va a suceder en el alma que vive en la divina voluntad. Isso mesmo vai acontecer na alma que vive na divina vontade. Vamos a tener la seguridad Vamos ter a segurança de que nuestros actos están están unidos a los actos de Jesús de que os nossos atos estão unidos aos atos de Jesus. y que a través de ellos E que através deles es Jesús quien continúa su vida en la tierra. é Jesus quem continua a sua vida na terra. Un paso nuestro Um passo nosso se extiende en los pasos de Jesús se estende nos passos de Jesus. y ahora esos pasos hacen todo el bien que hicieron los pasos de Él. E agora esses passos fazem todo o bem que fizeram os passos dele, Igual con las obras. igual com as obras. O sea, todo lo que Jesús hizo, ahora la criatura lo está llevando a cabo, pero a través de sus acciones. Ou seja, tudo que Jesus disse, a criatura está realizando através das suas ações. Por eso, en muchas ocasiones, tanto nuestra Madre Santísima Portanto, em muitas ocasiões, nossa Mãe Santíssima, y Jesús mismo e Jesus mesmo, nos dicen que tenemos que revestirnos nos disse que temos que nos revestirmos de la pasión de Él. da paixão dele. O sea, tomar su pasión como vida. Ou seja, tomar a sua paixão como vida. ¿Y por qué la pasión? Por que a paixão? Porque en toda su vida fue un continuo sufrimiento y una continua muertes Porque a sua vida foi um contínuo sofrimento de contínuas mortes para rehacer y redimir al hombre. para refazer e redimir o homem. No fue nada más el último día de su vida, Não foi nada mais até o último dia de sua vida, sino fue desde el momento de su encarnación hasta el momento de su muerte, mas foi desde o momento da encarnação até o momento da sua morte que tuvo estos sufrimientos por todos nosotros. que ele teve todos esses sofrimentos por todos nós. Por lo tanto, la vida de Jesús fue un continuo sufrimiento. Portanto, a vida de Jesus foi um contínuo sofrimento. De ahí que nos pidan o que nos sugieran revestirnos con la pasión de Jesús. E aí que nos pede, que nos sugere revestir-nos da paixão de Jesus, Porque la primera pasión, que es la pasión del amor, porque a primeira paixão, que é a paixão do amor, está reintegrando el amor a la divinidad que toda la familia humana debería de haberle dado. está reintegrando a paixão e o amor que toda a família humana deveria ter dado a ele. La segunda pasión, que es la del pecado, A segunda paixão, que é a do pecado, está tomando sobre de sí todos los sufrimientos que todos nosotros deberíamos de haber sufrido. e está tomando sobre ele todos os sofrimentos que nós deveríamos ter sofrido.
por las culpas que hemos cometido. pelas culpas que nós temos cometido. Y la tercera pasión, que es la que todos conocemos, el último día de su vida, E a terceira paixão, que é a que todos conhecemos no seu último dia de vida, esa pasión lo que lleva a cabo es rehacer en el hombre la fuerza para enfrentar sus pasiones. é a paixão que Y sufrió el último desenvolve, día de su vida, que desculpa, sufrió el último día de su vida, a paixão que ele sofreu no último dia da sua vida, o sea, fue para rehacer la fuerza en el hombre foi para refazer a força do homem, no homem, y enfrentar sus pasiones. e enfrentar as suas paixões. Si nos damos cuenta, ahí se encierra toda la acción de Se nos Jesús. damos conta, isso encerra toda a paixão de Jesus, a ação de Jesus. O sea, cuando él comía, cuando él dormía, cuando él caminaba, cuando él predicaba, Ou seja, quando ele dormia, quando ele comia, quando ele evangelizava, era esto, en su interior estaba la divinidad, el amor divino, haciéndolo sufrir todo esto. ou seja, estava a divindade, o amor divino, fazendo-o sofrer Todos los sufrimientos que pasó. tudo que ele passou. Por lo tanto, si vamos a revestirnos de la pasión de Jesús, Portanto, se vamos nos revestir da paixão de Jesus, nos vamos a revestir de toda su vida. nós vamos nos revestir de toda a sua vida. Y ese revestimiento hará que a través de nuestros actos E esse revestimento vai fazer com que, através de nossos atos, serán los actos de Jesús quienes que se lleven a cabo, serão os atos de Jesus que vão se desenvolver, haciendo lo mismo que hicieron en él, fazendo o mesmo que fizeram nele, cooperando a la redención, operando a redenção, cooperando en la santificación operando na santificação y cooperando en la reparación a la divinidad e cooperando na reparação da divindade y dándole el amor y la gloria que debería de haber recibido por todo lo que ha hecho. e dando o amor e a glória que ele deveria ter recebido por tudo que ele fez. Todo esto lo vamos a tener en nuestra mente como una cosa natural. Tudo isso vamos ter em nossa mente como uma coisa natural, Ya no necesariamente como una cosa aprendida. não necessariamente como uma coisa aprendida. Por eso decíamos al principio Por isso dissemos ao princípio que lo primero que necesitamos es conocer. que o primeiro que precisamos é conhecer. Esto que estamos diciendo ahorita, bueno, es conocimiento, Isso que estamos dizendo agora é conhecimento, pero ahora falta pasarlo como vivencia nuestra. mas agora falta passar como vivência nossa. O sea, nos hace falta vivirlo. Ou seja, nos faz falta vivê-lo. Y eso es lo que se va a ir logrando poco a poco, como decía Eliane. E isso é o que vai acontecendo pouco a pouco, como dizia a Eliane. No es un cambio de la noche a la mañana. Não é uma mudança da noite para amanhã, para amanhã. Para mañana. Así que Para mañana. el fundamento de todo esto, la base de todo esto, Ou seja, o fundamento, a base de tudo isso, es el conocimiento. é o conhecimento. Y a través de él llegar a esta vivencia de la que estamos hablando. E através disso chegarmos na vivência de que estamos falando. Então, na pergunta de Natália, queria se ele pudiera hablar-nos sobre os actos que são comunicativos. ¿Comunicativos? Eso. Jesús en persona se comunica con todas las generaciones en los actos divinos en la criatura.
Bueno, Jesús, o sea, tiene que vivir, para rehacernos Jesus tem para refazer-nos y para redimirnos, e para redimir-nos, necesita, primero, como dijimos, tomar todos nuestros actos. necessita, como dizemos primeiro, tomar todos os nossos atos Todo, y vivirlos Él, e vivermos ele. vivirlos Él. Él los tiene que vivir, Ele tem que viver esses atos. ¿sí? Y tiene que pagar por todo lo que hemos hecho. E ele tem que pagar por tudo que temos feito. Y ahora tiene que rehacer los actos a como deberían de haber sido. E agora tem que refazer os atos como deveriam ter sido. Y entregárselos al Padre como actos hechos en la divina voluntad. E entregar ao Pai, como atos feitos na divina vontade. Por lo tanto, está viviendo nuestra vida. Portanto, ele está vivendo a nossa vida. Está llevando a cabo nuestros actos. Está desenvolvendo os nossos atos. Y el primer movimiento de nosotros E o primeiro movimento de nós parte de Él. parte dele. Así que todos los actos de Él se Assim que, comunican con nosotros. assim que todos os atos dele se comunicam com nós. Nos dan el perdón, nos dan la misericordia, nos dan el amor, Nos dão o perdão, nos dão a misericórdia, nos dão o amor que Él tiene por cada uno. que ele tem por cada um de nós. Aparte de esto, Além disso, a parte disso, Él, cuando decimos que Él tiene que rehacernos, quando dissemos que ele tem que refazer-nos, lo que estamos diciendo es que el hombre debería de haber hecho actos, que o que estamos dizendo é que o homem deveria ter feito os atos, pero actos que ya estaban creados por, mas atos sí, que já estavam criados por la divinidad desde toda la eternidad. pela divindade desde toda a eternidade. Esto suena raro, Esto soa estranho, sí, pero vamos a recordar a San Pablo. mas vamos recordar a São Paulo. San Pablo decía que tenemos que, ejercitarnos en actos buenos creados desde toda la eternidad. São Paulo dizia que temos que exercitar-nos em atos bons, criados desde toda a eternidade. ¿Qué es lo que nos está diciendo Jesús aquí? Él E é o que dice nos está, perdón, e é o que Jesus está nos dizendo aqui. o sea, Jesús nos dice que todos nuestros actos fueron creados por Él desde toda la eternidad. Pois Jesus nos disse que todos os atos foram criados por ele desde toda a eternidade, para que nosotros los tomáramos y los lleváramos a cabo como actos divinos. para que nós tomássemos eles e desenvolvêssemos como atos divinos. Pero al hombre se le dio el libre albedrío. O homem se levou, Se le dio el libre albedrío. mas ao homem ele deu o livre-arbítrio. Y debido a eso, el hombre decidió no llevarlos a cabo, sino llevar actos en contra de lo que Dios había querido. E o homem decidiu não desenvolver os atos, mas os atos contrários ao que Deus queria. Ahora, cada uno de estos actos creados por Dios Agora, cada um desses atos criados por Deus debía servir como un estímulo, como un impulso devia servir como estímulo, como impulso, para que nosotros pudiéramos actuar.
para que nós pudéssemos agir. Y si lo hubiéramos tomado ese impulso, ese acto, y lo hubiéramos llevado a cabo, lo que hubiera resultado del acto que hacemos es que hubiera sido divino. E se nós tivéssemos desenvolvido, esse ato que nós teríamos realizado seriam atos divinos. Pero fallamos en eso y Mas hemos nós falhamos vivido nisso. totalmente sin nada de esto, ¿sí? E ficamos sem nada disso. Así que, en términos generales, Jesús concurre, participa de nuestros actos Assim que em termos de siempre. Jesus participa de nossos atos sempre. Sí, no sé, vuelvo a repetir, no sé qué pasó con la computadora, Ele volta a repetir, não pero sabe o que passou com o computador. ya no quiso. Não quis, o computador não quis. Bueno, entonces, ¿en qué estábamos? Onde estávamos? Ele terminou falando que Jesus participa de nossos atos. Que Jesus participa de nossos actos. Bueno, como decíamos, Obrigada, Natália. fueron creados por Él desde toda la eternidad. Nossos atos foram criados por Ele desde toda a eternidade. Luego, como nosotros fallamos, Él Logo, tiene que como nós venir, falhamos, Él tiene Ele que tem que venir a rehacer esos actos. Ele tem que vir refazer estes atos. ¿Sí? Por lo tanto, ya van 2 veces que Él participa de nuestros actos. Portanto, já vão 2 vezes que Ele participa dos nossos atos. Y nos comunica el acto que Él hizo por nosotros, nos lo comunica para quedar rehechos por Él. E, doutor, puedes decir outra vez, por favor? ¿Qué tal si no? Digo que nos los comunica para Ele nos poder, comunica para que nosotros quedemos rehechos en Él. para que possamos ser refeitos nele. Sim. Rehechos, ¿sí? Bueno, creo que con eso tenemos ya un conocimiento de cómo interactúan sus actos con los nuestros. Por isso, ele acredita que já temos o conhecimento de como atua os seus atos com os nossos. Bueno, no sé si con esto quede pues más o menos aclarado un poquito esta participación de actos. Ele não sabe se com isso fica esclarecido essa participação dos atos de Él con nosotros. dele com nós. Sim. Eu só queria perguntar, doutor, também, por favor, esses atos, eles estão se comunicando entre toda a criação? Estes atos estão se comunicando com toda a criação? A ver, es que no entiendo el sentido de la pregunta. Quando a gente está fundido na divina vontade, no ato único, nós estamos com toda a criação. Quando estamos fundidos em acto único, estamos com toda a criação? Todas las obras de Dios, todas las obras de Dios, incluida la creación, están en el querer divino, están en la voluntad divina. Todas as obras de Deus, incluídas a criação, estão no querer divino. ¿Sí? Ahora, cuando esta voluntad está como vida nuestra, agora, como esta vontade está como vida nossa, nosotros tenemos en nosotros las obras de Él.
nós temos em nós as obras dele. Por lo tanto, o sea, la creación forma parte de nuestra vida. Ou seja, a criação toma parte da nossa vida. Y participamos de esos mismos actos E participamos dos seus mesmos atos. Nos vemos. Nós Sim, vemos. Muitíssimas graças por hoje. Gracias, doutor. Gracias. graças, buenas noites.